E o alerta de onda de calor ainda permanece no sul do Brasil. E fazendo a leitura do modelo canadense aqui da Sigma Meteorologia, na rodada 0Z, a gente consegue observar aí que praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul passa de novo dos 30 graus. Pode chegar perto dos 35 aí na Grande Porto Alegre, na região central também, na Serra passa dos 30 de novo. O litoral gaúcho ontem deu 30 graus lá em Capão da Canoa, vai chegar nessas condições novamente. Região sul de Pelotas e do centro-oeste, a gente tem temperatura aí batendo a casa dos 38, 39 e em algum lugar até pode registrar aí 40 graus. O calor também se mantém em parte aí de Santa Catarina, principalmente parte do Planalto, inclusive parte aqui do sul de Santa Catarina, na parte do litoral, e também no extremo oeste. Também aqui na região oeste do Paraná, temperaturas aí na casa dos 30 graus. Em Pato Branco, Cascavel, Umuarama, lá em Londrina também vai chegar a temperatura, mas tem uma situação diferente aí. Maringá também a temperatura vai estar alta e inclusive a capital Florianópolis. Neste momento aqui a temperatura é de 22 graus aqui no Vale dos Sinos. Amanheceu com muita neblina, a gente consegue ver aqui que o Morro dos Irmãos nem aparece aqui na estação meteorológica e o tempo está bastante carregado, muita umidade neste momento aqui em Campo Bom. Então vamos ver a atualização do modelo aqui europeu. A gente ainda tem alerta do IMET para temporais. Esse alerta aqui vai até o final desta quarta-feira, tá, pessoal? Pega todo o estado de São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo, ainda tudo em alerta aí, devido à grande quantidade, principalmente à tarde, de calor e umidade. Essa combinação aí provoca, né, nuvens carregadas e chuva excessiva em muitos locais de forma isolada, como a gente viu ontem nas medições. Vários pontos com chuva aí acima de 50, 60, 70, 90 milímetros, muito perto 10, 15 milímetros, outros locais praticamente não choveu. Então segue essas projeções. Então a gente observa que no Rio Grande do Sul praticamente não tem chuva. Pode ocorrer aí algumas formações isoladas à tarde em função dessa umidade aí que pode aumentar ao longo do dia e ocorrer algumas formações. Para o sul de Santa Catarina, a condição de chuva ela é menor. Lá em Floripa pode ter alguma pancada isolada. Parte do Planalto, entre Lages, Caçador, praticamente nada. Reforçando, Planalto Gaúcho, Planalto Médio, praticamente em todo o Rio Grande do Sul não tem chuva nesta quarta-feira. Se ocorrer alguma formação convectiva isolada, isso também pode ocorrer aqui na região centro-oeste de Santa Catarina e centro-oeste do Paraná. A gente vê que é justamente a divisória aqui na toda a metade oeste aqui, Paraná e Santa Catarina, é justamente onde a temperatura vai estar mais alta e aquele limite ali de condição de estabilidade. Como eu falei de Londrina, as condições aqui podem favorecer aí formações convectivas à tarde e alguma pancada isolada. Antes de continuar, muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Estamos aí rumo a 55 mil inscritos, faça parte aqui também. Se estiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. Vamos lá, continuando aqui, a parte aí de Blumenau, a parte norte aqui do litoral também pode ter algumas pancadas isoladas aqui em Santa Catarina, chegando em Joinville lá, com bastante nebulosidade, temperatura batendo 30 graus e depois alguma chuva ali que pode ser momentaneamente forte. Essas condições temporais da tarde, pessoal, pode vir com muito volume de chuva e volume expressivo. Curitiba foi ontem à noite, despejou água, literalmente, cerca de 70 a 80 milímetros ali, numa faixa de 2 horas ali, muita chuva na Grande Curitiba ontem à noite. Chuva essa que os modelos nem projetavam com tanta intensidade. Então, de Curitiba ao litoral paranaense, a gente pode ter, em média, aí, chuva em torno de 20 milímetros. Pode passar dessa condição se a gente tiver alguma formação isolada à tarde. Indo para o sul aí de São Paulo, a gente tem instabilidade, segue a instabilidade, também em Itanhaém, também em Santos, São Sebastião, Ubatuba. E essa faixa aqui da Serra até a capital paulista segue instável aí ao longo do dia, chuva fraca, momentaneamente pode ter pancadas mais intensas, mas em Santos, por exemplo, deve continuar assim ao longo do dia, se intensificando ali perto do meio-dia e tem um pouquinho de vento. Aquele movimento ciclônico aí dos ventos, a baixa pressão que está situada aqui no mar, ela vai aí provocar aí um pouco de perturbação. A quantidade de vento, a questão aí que estão divulgando, ciclone,
não é nada muito intenso. A baixa pressão ela perdeu força, mas ela acaba influenciando o contexto geral do movimento aqui da instabilidade que está vindo da Amazônia e configurando aí a zona de convergência do Atlântico Sul em toda a região aí centro-oeste, na parte central e aqui na região sudeste. Então acaba trazendo muita umidade, associado ao calor da tarde, a gente pode ter temporais totalmente distribuídos em São Paulo, em Minas, sul de Minas, aqui em Juiz de Fora, está mostrando aí instabilidade bastante intensa à tarde, então um ponto de atenção aí, a chuva permanece ao longo do dia, também no sul de Minas, ali em Taubaté, todo o Vale do Paraíba também tem instabilidade aí ao longo da tarde, principalmente à tarde com chuva forte. Capital São Paulo também a instabilidade permanece aí ao longo do dia, principalmente à tarde. E essa região aqui da Grande São Paulo, Campinas, São Carlos, também parte do sul de Minas, Juiz de Fora, a gente pode ter ventos aí na casa dos 40 quilômetros por hora. No entanto, a parte aí que divisa com o Paraná e a região oeste de São Paulo, Presidente Prudente, por exemplo, é pouca instabilidade hoje. Nebulosidade permanece aí de manhã, pode ter pancadas até a tarde e pequenas aberturas de sol entre nuvens aí. Mas é sempre importante ficar atento a formações convectivas da tarde. E na faixa aqui, então, entre o Rio de Janeiro, capital, e Juiz de Fora, Serra Carioca, a gente tem os maiores volumes projetados para essa quarta-feira, principalmente aí em torno do meio-dia e final do dia. Os volumes podem passar dos 30 milímetros no Rio de Janeiro, também em Niterói, Maricá, Duque de Caxias, Petrópolis pode passar dos 40 milímetros, Nova Friburgo, Juiz de Fora, Barbacena, Santos Dumont também perto de 30 milímetros. Toda a região da região sul até a região leste aqui, Muriaé, Ubá, Conselheiro Lafayette, inclusive Belo Horizonte, a gente pode passar aí de 30 milímetros ao longo do dia. A gente observa que a região norte, todo o estado do Rio de Janeiro, lá em Campo dos Goytacazes, também muita chuva hoje ao longo do dia. A chuva permanece aí no Espírito Santo, em menor quantidade e à tarde. São pancadas isoladas aí que pode ter movimento de chuva forte, só que antes a temperatura sobe bastante. Isso é um detalhe, né, galera? A temperatura vai subir também lá no Rio de Janeiro, batendo na casa dos 30 graus. Duque de Caxias, ali a temperatura é muito maior, então a gente pode ter temporais isolados durante a chegada dessa instabilidade. E o mesmo acontece para o Espírito Santo, que tem chuva aí à tarde. Lá em Vitória é uma quantidade um pouquinho menor, mas também a temperatura passa dos 32, 33 graus. Lá em Colatina também a temperatura alta, com pancadas isoladas à tarde. E a chuva invade aqui demais regiões de Minas Gerais, invadindo o território baiano com uma quantidade menor aqui. São chuvas isoladas na Bahia. E observamos hoje o avanço da instabilidade lá entre Fortaleza e Natal. Mossoró também que pode chegar aí perto dos 20 milímetros. É a chuva no Nordeste aí tão esperada em algumas regiões que até agora aí tem sinalizado, mas na hora de chegar o movimento inicial acaba dispersando. Por enquanto, os modelos estão colocando áreas de instabilidade da tarde para a noite e ao longo da quinta-feira. Recife, pouca condição de instabilidade, permanece aí o dia com muito sol. Também em Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, algumas pancadas isoladas. A chuva mesmo fica concentrada aqui na região sudeste. Também lá em Cuiabá, Mato Grosso, deve ter chuva à tarde, com risco aí de temporais isolados, avançando até Campo Grande. Essa faixa entre Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso, em Cuiabá, a gente tem volumes aí que podem passar, inclusive, dos 40 milímetros ao longo desta quarta-feira. Então, estes são os destaques, pessoal. Questão aí do ciclone e tudo mais aí que estavam projetando, perdeu força, então não precisa se preocupar aí com nada muito severo. Vai ter ventos costeiros aqui abaixo de Porto Seguro até o litoral carioca, então é importante seguir as orientações da Marinha do Brasil diante a questão da navegação. Deve aumentar as ondas aqui, um vento nordeste que deve afetar praticamente todo o litoral aqui ao longo desta quarta-feira. E a gente tem um vento aqui que vai influenciar aqui, inclusive, a formação de temporais isolados, principalmente no litoral aí paulista, que a gente viu que tem mais chuva, porque ocorre aqui a infiltração marítima aqui de umidade, bate na serra, formam nuvens e a gente pode ter aí fatos isolados com chuva forte ao longo da quarta-feira. Para quinta-feira o movimento aqui já vai mudando um pouquinho e a influência é um pouco menor.
Certo, pessoal? Atualização rápida aí das condições do tempo nesta quarta-feira. Alerta de calor, alerta de temporais ainda segue aí na região sudeste, centro e oeste, parte central do Brasil. E agora parte aí do Nordeste, que deve ter chuva aí no extremo Nordeste aí ao longo da quarta-feira. E a gente vai ficar acompanhando aí todas as atualizações. Hoje à noite a gente volta com a rodada 12Z para a quinta-feira. Então, muito importante, já deixa o like, se inscreve aqui no canal para não perder os vídeos e lives que eu publico aqui diariamente. E se tiver no celular, não se esqueça o botãozinho de hypar depois do gostei. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.